como estão? Avisar a malta que estou a fazer live. Então, meus amores, como é que esse eclipse vos está a bater? Está forte? Mais ou menos? Está fortinha ou nem por isso? Bom dia. Vamos dar tempo a vocês entrarem. Bom dia. Então, entrou a água da chuva ou são os relacionamentos que estão num dilúvio, pessoas? Bom dia. Alô, princesa. Forte é pouco. Tá intenso. Olha, vou-vos pedir que mandem para a malta nos aviõezinhos porque eu estou banida do Instagram da vida. E então ninguém está a receber notificações. Mandem para a malta que já sabe. Vocês já sabem para partilhar. Bom dia. Então, depois de mais de uma hora a gravar o Insight para a comunidade de Moon Lovers, porque eu meto aquilo a gravar e não olho mais para o computador, descobri que só gravou 23 minutos, portanto menos uma hora de gravação do que eu estava a gravar. Estou animadíssima. Tenho que gravá-lo outra vez. Portanto, olhem, é o que é, pessoas. Depois não estão a enviar notificações. As pessoas que... Estou a ter que tirar os fones e voltar a pô-los. Que eu abri o iPad e ele fez coisa aqui, ver se ele faz com o... Agora já. É a vidinha a acontecer. Estão-me a ouvir bem? Haja resiliência. Bom dia. Boa. Este algoritmo anda todo trocado, então vamos lá falar só um bocadinho desta energia, antes que dê confusão. Então, ao contrário daquilo que é uma lua normal, quando temos uma lua nova com eclipse solar, ela não traz a energia mais elevada desse signo, ou desse eixo, ela vai trazer a energia mais baixa, ok? E isso significa que o lado sombra de cada um de nós no que diz respeito aos relacionamentos, sejam eles relacionamentos sociais, sejam eles relacionamentos profissionais, amizades, amorosos, familiares, são expostos, ok? E portanto, significa que a intenção individual e coletiva de cada um de nós é que a gente vá construindo pontes entre aquilo que é o nosso mundo interno e o mundo externo, que a gente vá conseguindo de formas diplomáticas, de formas usando a nossa comunicação, usando as nossas capacidades, que a gente vá conseguindo
encontrar forma de chegar ao outro, e quando digo ao outro, não é homem nem mulher, é à outra pessoa, e principalmente a partir desta lua nova de sábado e os próximos 18 meses vai ser assim, nós vamos ser literalmente empurradas e empurrados para não só chegar mais profundamente na comunicação, na harmonia, no equilíbrio connosco, nesse diálogo interno, mas também ao diálogo com o outro. O que é que acontece? Se nós não estivermos nessa energia em equilíbrio, nessa energia de equilíbrio, de harmonia, de diplomacia, de justiça, de verdade, em equilíbrio, se a nossa intenção motivada, independentemente de ser motivada pela nossa sombra ou por qualquer outra coisa, mas se na nossa interação com o outro tudo o que estiver for desequilíbrio, falta de valores, falta de autenticidade, falta de verdade, falta de compaixão, falta de empatia, e tiver ainda vibrações mais baixas que temos que ir buscar de outros planetas que estão nesta lua, com manipulação, mentiras, por aí, é bom que a gente tenha consciência que as consequências são rápidas, ok? E que quando nós projetamos a sombra no outro, ela nos é devolvida de forma muito, muito rápida. Mesmo que os outros, ou o outro, às vezes não faça nada, e que o outro tenha consciência que, ok, isso é a tua ferida, eu vou respeitar, mas não vou entrar no teu jogo. Em termos energéticos, por si só, desculpem que eu estou a mexer ali e tocou aí no coisa. Em termos energéticos, por si só, este eixo, que é o eixo carneiro-balança, por si só ele arranja maneira de equilibrar as coisas, ok? E portanto, toda e qualquer derrota que seja utilizar violência, que seja utilizar desequilíbrio, vou-lhe pôr só assim porque não quero entrar aqui em muitas palavras, que é para não ficar mais banida que o que estou, terá consequências graves para todos, ok? Principalmente porque o balanço é um signo social, enquanto o carneiro é um signo individual, fala do eu, o balança fala de eu e dos outros. É em balança que nós nos relembramos que o que quer que seja que aconteça comigo ou com outra pessoa qualquer, ainda que seja um desconhecido, causará sempre impacto no plano maior de todo o coletivo, ok? E a gente às vezes esquece destas consciências de que, ainda que as escolhas que eu faça sejam individuais, se nós tivermos filhos, elas vão impactar 7 gerações para a frente, ok? E portanto, esta falta de consciência que às vezes nós temos, de acharmos que é cada um por si e que é a minha vida, é as minhas decisões, ou que eu é que sei, e sem termos consciência de que isto tem uma repercussão energética, mental, emocional e espiritual em todo o coletivo, e principalmente naquilo que é a nossa ancestralidade familiar, é muito importante que a gente tenha. Principalmente, e depois eu já vou gravar o insight, mas quero trazer isso também aqui, principalmente porque toda a conjugação de energia de mapa que esta lua nova traz, ela é profundamente sistémica. Ela é profundamente sistémica no termo que ela faz com que o passado e o presente e o futuro se cruzem, faz de conta, no mesmo tempo, ou seja, no agora, e para nós observarmos como o passado continua a influenciar, como não só o nosso passado individual, enquanto seres humanos e enquanto ancestralidade familiar, continua a influenciar o nosso presente, as nossas relações, as nossas escolhas, a nossa vida, as nossas crenças, os nossos padrões, como em termos sociais ou coletivos, a história se continua a repetir, ok? E continua-se a repetir nas mais diversas partes do mundo, seja através da guerra,
seja através das lutas de poder, seja através do racismo sistémico, seja através de todas estas coisas que nos são ensinadas desde muito, muito cedo, ok? E enquanto nós não olharmos na profundidade das coisas, nós não vamos conseguir acabar, por exemplo, com o bullying, não vamos conseguir acabar com a separação, com a divisão, com o racismo, porque ele é alimentado de muitas formas, dentro e fora da família. E a criança, desde muito cedo, dentro da família, ela é ensinada à comparação, seja com os irmãos, seja com os primos, seja da mesma com os colegas depois da escola, ou seja, ela é comparada, ela nunca é respeitada na sua individualidade. A sua individualidade depois também não é respeitada porque há uma consciência de rebanho, e essa consciência de rebanho na realidade não nos beneficia. A gente tem que a ter, no sentido em que eu tenho que ter consciência que se fizer uma determinada coisa ela vai influenciar e prejudicar o grupo, mas isso não pode fazer com que as pessoas percam a sua individualidade na totalidade. E aquilo que é criado em termos sistémicos é para esta despersonalização da criança, mas despersonalizá-la para a enfraquecer, para lhe tirar esse sentido de unidade, esse sentido de pertencer, esse sentido de valor, ok? E portanto, dizer-vos que isto está muito enraizado e que uma das coisas que este eixo vai visar trabalhar é isso, mas este é um eixo que efetivamente traz muito conflito ao de cima. É como se ele trouxesse, se a gente olhar que o fluxo natural da vida e de cada um de nós é o amor, e que o conflito e a dor não são o curso natural, para que a gente entre no curso natural da vida, que é o amor, nós não podemos saltar por cima das dores e conflito, nós temos que as olhar. E então é como se em abril, quando foi a lua nova em Carneiro, que houve eclipse solar em Carneiro, tivéssemos levantado ligeiramente o véu, mas porque o eixo touro e escorpião ainda está a decorrer até à próxima lua cheia, nós neste momento estamos entre eclipses, é como se nós estivéssemos literalmente no programa da máquina de lavar, mas em vez de ser um tambor são dois, em que um gira para um lado e outro gira para o outro. Porquê? Porque o fim de um ciclo está a terminar, e que é agora em 28, 30 de outubro, não sei, 29 por aí. Desculpem que eu já fiz o almanaque e a pessoa fica perdida depois. E portanto no final deste mês temos uma lua em cheio em touro, com eclipse lunar que finaliza este ciclo de evolução do eixo touro-escorpião, e iniciamos com este eclipse em balança definitivamente o eixo carneiro-touro. Carneiro-balança, desculpem. E portanto, isto para vos dizer que é efetivamente muito complicado. Em termos energéticos, o embate já é medonho. E é como se... imaginem que a gente está a entrar na água do mar. Se eu chegar lá e começar a bater com os pés no fundo do mar, a água deixa de ser transparente. Ela começa a trazer as impurezas do que está na areia, seja lixo, seja pó, seja... Então este eclipse solar nas nossas vidas individuais e coletivas está a fazer exatamente o mesmo efeito. Ela levantou o pó de tudo o que está escondido, ok? E é muito difícil porque há coisas que nós efetivamente temos consciência da nossa contradição interior, da nossa sombra, e há muita coisa que a gente não tem consciência nem de nós, nem da nossa ancestralidade, e que fica difícil nós conseguirmos gerir tanta coisa ao mesmo tempo, porque todos os nossos corpos estão a ser trabalhados ao mesmo tempo, os nossos níveis de consciência estão a ser trabalhados ao mesmo tempo, e só que desta vez não nos está a ser permitido varrer para baixo do tapete. Ou seja, é como se
a vida estivesse a dizer é esta a verdade, é esta a realidade, lida com ela. Ou seja, assume a tua responsabilidade, até porque nós temos aqui, efetivamente, o caminho que nos é mostrado é exatamente desse, é assume responsabilidade pelo teu processo individual, pelas tuas dores, pela tua história, pelo teu corpo, pelas tuas emoções, pela tua saúde física, mental e emocional, e a partir desse espaço interior, de harmonia, de centralização, então tu tens que ir para o mundo criar, co-criar relacionamentos mais harmoniosos. Nós só conseguimos criar relacionamentos harmoniosos quando nós começamos a ter muita consciência dos padrões de relacionamentos que existem, não só na nossa vida, mas dentro da nossa ancestralidade, e como é que eles moldaram os nossos relacionamentos connosco, com o nosso corpo, com o nosso sentir e com as outras pessoas até à data de hoje. E ainda assim que a gente tenha consciência disso, não é muito fácil, ok? Então, esta lua nova, desculpem, e a próxima lua cheia, efetivamente ela permite-nos semear relacionamentos. Aliás, o grande convite desta lua nova é semear relacionamentos mais autênticos, mas nós temos um problema sistémico profundo. É que todas nós e todos nós fomos ensinados que vulnerabilidade é uma fraqueza. Então, e todos nós fomos ensinados que quando fazemos determinadas coisas somos fracos, ou não somos bons, ou não somos... E por exemplo, se às vezes a gente disser a uma pessoa, sim, mas tu estás-te a contradizer, na realidade nós estamos a querer a dizer à pessoa que sim, mas tu estás-te a querer contradizer porque tu estás a dizer uma coisa, ou dizes uma coisa, mas na realidade e na prática fazes outra. Como é que nós vamos resolver isto? Só que quando nós dizemos, basta dizermos isto à pessoa, sim, mas tu estás-te a contradizer, mesmo o que a gente vai dizer a seguir, a pessoa já não vai 90% das vezes ouvir, porque ela vai-lhe ativar o gatilho da ferida emocional dela, da ferida da criança interior dela, e a mente dela já disparou, ou vai congelar, ou vai reagir, ou vai se defender, ou vai, qual for o mecanismo da pessoa. E portanto, estamos todos no mesmo barco, amores, na realidade, não estamos uns num barco e outros noutros, nós estamos todos no mesmo barco, ele chama-se Planeta Terra. Quem já tiver alguma compaixão e empatia consigo e com os outros vai conseguir navegar nestas águas turbulentas de uma forma, se calhar, mais equilibrada. Quem não, saiba que está a ser convidado e convidado, efetivamente, a desenvolver essas características e essas capacidades e essa harmonia na sua vida. Não é a altura para fazer acusações, é a altura para aprendermos a comunicar, isso sim. É a altura para aprendermos a comunicar numa oitava acima, numa oitava onde nós aprendemos a comunicar de forma clara de esta situação, para mim, causa-me este sentimento, ou eu sinto-me insegura, ou quando isto acontece, eu sinto isto. Se vocês acharem que a pessoa tem tendência a ser mais reativa, vocês podem começar a conversa exatamente por dizer: atenção, que a minha intenção não é acusar de nada, a minha intenção é nós encontrarmos um ponto de equilíbrio e harmonia, mas esta situação assim deixa-me desconfortável porque me faz sentir isto e isto. E portanto, dizer-vos que na realidade os próximos tempos vão ser muito duros a nível individual e coletivo, porque tanto individualmente como coletivamente nós estamos a ser chamados a criar uma oitava acima, e o nosso grau de maturidade emocional ainda não nos permite. E portanto, na realidade, o registro que nos é familiar, ainda que nos custe muito, é o registro do conflito. Não é um registro de paz. A paz, efetivamente, é uma coisa que todos nós, e a harmonia e o equilíbrio e o amor que todos nós queremos muito, até porque é a origem da nossa origem, por assim dizer, mas para que nós a consigamos construir, ou que nós a consigamos alcançar, porque ela já existe,
nós temos que desconstruir muitos padrões, crenças e feridas emocionais dentro de nós. E ainda assim, é um trabalho que é para a vida toda. Okay? É uma coisa diária de construção connosco e com o outro. E o outro pode ser um companheiro, pode ser uma companheira, pode ser um filho, pode ser um colega de trabalho, pode ser um amigo, pode ser... O outro é muita coisa. Mas a partir do momento em que, imaginem, se vocês não conseguirem ser autênticos com vocês não vão conseguir ser com os outros. Isso não existe. Se vocês não se conseguirem tratar com amor e respeito, vocês não vão conseguir ter relações onde sintam que os outros os tratam com amor e respeito. Se vocês não têm confiança interior e se vocês não confiam nas vossas capacidades e se o vosso valor está sempre dependente do que os outros dizem, do que os outros fazem, vocês vão estar sempre em conflito com o outro, porque a partir do momento que o outro não alimentar essa parte, vai dar confusão. Então, nós caminhamos num eixo em que eu tenho que olhar a minha individualidade, eu tenho que olhar a minha história, eu tenho que olhar o meu caminho e a partir dessa minha história e do meu caminho, eu tenho que perceber o que é que eu trago para cima da mesa enquanto valor individual para os meus relacionamentos e para as minhas pessoas, para depois eu saber o que é que eu quero. 90% das pessoas com que eu trabalho em questões de relacionamento, quando eu faço uma pergunta básica, que é quais é que são os teus valores num relacionamento, as pessoas não sabem. E isto demonstra, efetivamente, que nós não somos criados, educados ou whatever, para essa maturidade. Nós somos criados para ser infantilizados, porque enquanto formos infantilizados, temos separação, temos divisão, temos competição. Nós somos educados e educadas, independentemente do género, para a competição. Só que uma coisa é quando nós estamos no mercado de trabalho e temos que competir para ter resultados. E mesmo assim já não é justo, porque continuamos a ter uma programação de uma sociedade que se calhar dá mais valor a uma área do que se calhar à criatividade ou às artes, por exemplo, ou à cultura, whatever. E não respeitamos a individualidade das nossas crianças e nem dos nossos adultos. Só que o problema é que essa competitividade que a gente tem na parte profissional, por assim dizer, nós trazemos para o campo das amizades, nós trazemos para o campo relacional, seja relacional amoroso, seja relacional com os filhos, e isso deve-se a essa falta de consciência e de maturidade emocional que existe dentro de cada um de nós. E, portanto, esta lua nova, ela torna-se efetivamente muito brutal, porque ela expõe a nu essa nossa falta de... Desculpem que eu carreguei aqui nem sei aonde e o som disto disparou. Esta lua traz-nos demonstra-nos ou traz-nos ao de cima essa falta de harmonia anterior, essas inseguranças interiores, essa falta de capacidade de acreditar no nosso valor, traz-nos essas... Eu vou colocar mesmo a questão ela traz-nos essas dúvidas existenciais, sabem? E se calhar algumas das coisas a gente achava que estavam tão bem resolvidas e arrumadas na prateleira 365, como eu costumo dizer, e agora veio de lá toda esta conjuntura cósmica que trazia esta lua nova e desarrumou não só a gaveta 365, mas todas as gavetas para nós vermos o que é que está no fundo das gavetas. Okay? O que é que está debaixo do tapete onde a gente às vezes varre as coisas, o emocional e as relações e pronto. E vou arrumar isso e portanto é natural que quando as nossas gavetas internas são desarrumadas, que as nossas inseguranças venham ao de cima e que a gente sinta espera lá, afinal eu achava que tinha isto resolvido e que tinha... E essa às vezes é um grande dilema e é um grande bypass espiritual, é a gente achar que fizemos um curso e resolvemos não sei o quê. Há coisas que a gente vai levar a vida toda a trabalhá-las. De formas diferentes, de maneiras mais sutis e mais subtis, mas vamos voltar a trabalhar. Portanto, principalmente quando nós trazemos determinadas características,
no mapa que já nos dizem que a gente vai trabalhar aquilo a vida toda. Portanto, se é para trabalhar a vida toda, não é para trabalhar durante 3 meses ou 6 meses e cada um vai à sua vida, não é? Portanto, ainda que não seja fácil, tem que ser olhado, porque seja as consequências individuais no relacionamento connosco mesmo, seja o relacionamento com aqueles que a gente seja, ou seja o relacionamento coletivo, se nós não assumirmos aqui as rédeas da responsabilidade, da amorosidade, da compaixão, da diplomacia, desta equidade, desta reciprocidade, as consequências a nível individual e a nível coletivo para a cura serão devastadoras, porque implicam rupturas de sistemas, rupturas de, seja sistemas familiares, sejam sistemas sociais, políticos, whatever. E portanto dizer-vos que efetivamente as coisas estão bastante intensas e são 13 e 13 e que portanto ninguém tem como fugir. Eu vou abordar este tema de forma muito, muito clara, à semelhança daquilo que fiz no workshop do eixo Touro-Escorpião. No workshop do eixo Carneiro nós vamos ver exatamente qual é o impulso à evolução individual e coletiva que este eixo nos está a trazer a todos, está bem? E portanto dizer-vos que estamos na máquina de lavar, no programa de centrifugação, e vamos lá ficar durante um bom tempo, está bem? Pelo menos até ao fim do ano estaremos assim. E depois logo se vê, que eu depois quando vir as previsões para o ano que vem, mas acredito pelo aquilo que já vi das luas do próximo ano que se manterá muito, muito dentro desta intensidade. Eu até apostaria que outubro é o pontapé de saída para os próximos anos, mas não quero ser tão pessimista, porque é um mês muito duro. Ele ainda vai a meio e ainda falta tanta coisinha para acontecer que nos vai baralhar o sistema todo. Mas ele é um divisor de águas em termos de nós conseguirmos perceber quem está na ferida está na raiva, quem está na ferida está na acusação, quem está na ferida está na vitimização, quem está na ferida está no drama, quem está na ferida quer se vingar do outro, quem está na ferida não olhar meios para atingir o outro, ok? E isso diz-nos muito, não só sobre o outro, mas sobre nós, ok? Porque se o outro tomar uma determinada ação para se vingar, se eu usar as mesmas armas, eu não sou diferente dele. E a vida está-me a mostrar nessa contradição que eu me coloco ou me quero colocar numa superioridade em relação aos outros, mas na realidade não tenho, a minha consciência é inferior. E portanto, eu não diria para olharem para isto no quem é mais e quem é menos e não utilizarem isto como uma tabela de medida, porque isso só vos vai prejudicar, principalmente a vocês, mas para perceberem o que é que isso vos está a trazer em termos de consciência, ok? Em termos de... Às vezes, imaginem, às vezes brinco e digo... Às vezes eu brinco e digo mesmo, o meu nível de consciência já não me permite dizer, fazer ou reagir, porque eu não vou permitir que uma pessoa que não tem consciência e que está na vingança, ou que está na manipulação ou na mentira, que me vá arrastar para um nível de consciência para o qual eu já não quero ir. Se é fácil? Não. É um exercício muito difícil e às vezes muito tentador, ok? Mas é um exercício real. E portanto estamos neste ponto, ou vamos para um lado ou vamos para o outro, e a balança vai andando de um lado e para o outro, e a gente vai se equilibrando e vai fazendo o que pode e conforme pode e com aquilo que tem, ok? Numa vibração mais baixa, e eu às vezes digo isto nos casais, que é, enquanto vocês estiverem no quem é que tem razão e no quererem ter razão, perdem os dois. Quando vocês mantêm a vossa autenticidade
e respeitam a vossa individualidade, mas conseguem respeitar a individualidade e a opinião do outro, mesmo que ela seja diferente, e têm a coragem de, em relacionamento, dizerem: ok, nós não concordamos nisto, mas como é que nós podemos chegar a um ponto de entendimento que beneficie o todo, ok? E portanto, isto é o que nos está a ser pedido. E não é muito fácil, ok? Não é fácil. Sou-vos o mais honesta possível e vamos ser confrontadas e confrontados com situações que nos vão colocar em situações até em que a gente vai ter que respirar muito fundo para não mergulhar, sabem, no lodo e na sombra, assim de... Sim, quando vocês já nascem com o eixo carneiro balança, vocês têm o triplo ou o quádruplo do impacto, está bem? Quando o outro não está no vosso nível de confiança, vocês têm que se perguntar porque é que vocês se mantêm aí. Ok? Imaginem, se uma pessoa diz uma coisa e faz outra, e permanentemente vos mostra que não é digna ou digno de confiança nessas palavras e nessas atitudes, a pergunta que vocês têm que fazer não é porque é que o outro faz isso, é porque é que eu ainda estou aqui. Porque muitas vezes, por causa das feridas da criança interior que nós temos, o que acontece é, se o outro mudar, significa que nós somos dignas ou dignos de ser amados. E então às vezes nós ficamos à espera, porque como a nossa criança foi ensinada que não era digna de ser amada e que o amor era uma coisa condicional, e todos nós fomos ensinados que o amor era muito, muito condicionado. Ou era condicionado pelas notas que tirávamos, ou era condicionado pelo comportamento, ou era condicionado pelo que dizíamos e fazíamos. Então o nosso amor nunca foi incondicional, ele sempre foi condicional. Ok? Agora vocês têm que olhar lá por trás e perceber nesses condicionantes que tipo de amor condicionante é que vocês receberam. Porque esse amor condicionante que vocês receberam do vosso pai e da vossa mãe é o mesmo amor condicionante que vocês vão aceitar dos outros. E portanto, aí a resposta nunca é outra, é o eu. Ok? E portanto, eu posso-vos dar um exemplo que eu já partilhei nos meus grupos e posso partilhar aqui, que é, eu adoro receber prendas, mas eu quando recebo prendas, cada vez menos, é como se o meu corpo se dissociasse da minha mente e das minhas emoções. Então o corpo tem uma reação, as minhas emoções tinham outra e a minha mente ainda tinha outra. E isso, para quem é muito próximo de mim e me conhece no dia-a-dia, era tipo, ao ponto de os meus filhos mais velhos às vezes me perguntaram: mas gostaste mesmo da prenda que a gente te deu? Eu disse: sim, gostei. Porquê? Porque não parece. Porquê? Porque durante alguns anos da minha vida, receber presentes tinha um custo. E esse custo era a minha verdade, a minha autenticidade, a minha essência. Então, imaginem. Já fiz anos. Mês passado. Então imaginem, vocês vão, e quem diz isto diz outros condicionantes. Então vocês têm que se ir descondicionando. Uma das formas que eu encontrei para ir descondicionar isto é há muitos anos, que eu nos meus anos e no Natal eu ofereço sempre uma prenda a mim. Sempre. Eu tenho uma prenda que é de mim para mim. Eu, Ana, para a minha criança interior, eu, Ana, para o meu eu, relembrando-me que a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Não são os meus filhos, não é as pessoas, não são os meus amigos, não é a minha família, sou eu. Porque se eu deixar de existir, a relação que eu tenho com eles também deixa de existir. Então, se a relação que eu mantiver comigo, ela for o mais autêntica possível, o mais verdadeira possível, o mais nutrida possível, a forma como eu vou estar e dar aos outros também é transformada, está bem? Portanto, pergunta-te a ti é porque é que essa confiança está aí. E quando nós conversamos sobre os nossos sentimentos e emoções e outra pessoa não tem essa percepção e vê as coisas de outra forma,
Pessoas, volto ao mesmo que eu estava a dizer ainda há bocado. Nós vamos ver sempre as coisas do prisma das nossas feridas emocionais, do prisma das nossas crenças, dos nossos padrões e do nosso eu interno. Então, há coisas que não me vão fazer absolutamente sentido nenhum, porque é que o outro está a fazer ou a dizer, porque eu nunca senti, eu nunca vivi aquilo. Agora, quando eu amo alguém e quando eu respeito alguém, eu tenho que conseguir chegar a um entendimento com essa pessoa de alguma forma, porque eu não, se eu amo aquela pessoa, imaginem, amar é o oposto de magoar, certo? Então, se eu amo aquela pessoa, eu não vou querer continuar a magoar com o meu comportamento, ou com as minhas atitudes, ou com as minhas palavras, só porque não me faz sentido, porque isso é falta de maturidade, não é? Até pegando numa coisa que também está na moda e que é ótima, que é linguagens de amor. Normalmente um casal, quando se atrai, dificilmente eles têm a mesma linguagem de amor. Então, cada um tem que comunicar ao outro o que é essa linguagem de amor. Mas a mim não me faz sentido porque aquela não é a minha. Mas não tem que te fazer sentido a ti. Tem que fazer sentido ao outro. Tu é que tens que aprender a aplicar a linguagem de amor do outro se queres estar numa relação saudável, consciente e construir alguma coisa na vida, duradoura. Não é? Portanto, agora, aquilo que eu digo aos casais é, não estão a conseguir... imaginem, estão a debater há X tempo o mesmo tema e não saem, sabem, do mesmo ponto, precisam de ajuda, pessoas. Aprendam a pedir ajuda. Por isso é que há terapeutas de casais, por isso é que há terapia de casal, por isso é que há terapia relacional. Está bem? Agora, outra coisa também vos vou dizer. Não adianta fazer terapia de casal se cada um não tratar do seu eu e da sua criança ferida. Ok? Porque vão resolver aquilo. É a mesma coisa que uma fuga de água. Vocês chegam lá e fazem um remendo, não é? Eu chego lá, remediou. Mas como não foi resolvido na origem, o tubo de água vai arrebentar no outro lado qualquer. Assim é os relacionamentos, está bem? Portanto, ninguém tem... Imagina, eu não tenho culpa das feridas emocionais que o outro tem e o outro também não tem culpa das feridas emocionais que eu tenho. Mas quando há amor e há respeito, e para isso é preciso ter alguma maturidade emocional, eu não vou querer que a pessoa que está na minha vida esteja a sofrer. Certo? Ou seja, o meu grau de empatia, de compaixão e de compreensão e de maturidade emocional, não estou a dizer que eu vou querer resolver os problemas do outro, mas eu vou querer, de alguma forma, naquilo que é o meu comportamento e as minhas ações e a minha comunicação, ir minimizando. Não vou conseguir, se calhar, à primeira, nem à segunda, nem à primeira, à terceira, nem à quarta, mas vamos lá por tentativas, não é? Agora, quando não há esforço absolutamente nenhum e o comportamento continua o mesmo, na realidade, a pessoa que já está na ferida, aquilo que recebe é, está-se literalmente a cagar. E é o que a criança interior da pessoa recebe, tipo, ele está-se a cagar, ou ela está-se a cagar, porque senão ela tinha mudado o comportamento, ou então ela não tinha feito, ou então, não é? Uma coisa é aqueles relacionamentos onde não comunicamos as coisas, outra coisa é aqueles relacionamentos onde comunicamos as coisas e elas não acontecem, está bem? Pronto, meus amores, tenho que ir. Deixo-vos, está bem? O desafio de 21 dias que está a decorrer aqui, as inscrições, eles são mesmo 21 dias. O desafio vai ficar 24 horas online, ele não vai ficar ad eterno, que é para vocês passarem para o exercício seguinte, está bem? E ele visa mesmo, e ele foi criado nesta altura, exatamente... Deixa-me pôr isto mais baixo. Ele foi criado nesta altura exatamente porque nós estamos no eixo Carneiro-Balança, então eu tenho que trabalhar o amor autêntico comigo e o amor consciente comigo para trabalhar a relação consciente com os outros. E, portanto, ele vai ser trabalhado nesta linha, vai ter uma parte teórica sempre, onde eu vou falar uma coisa, e depois vai ter sempre um exercício diário que vai demorar, eu estou a programá-los para que eles demorem entre 20 minutos no máximo, 15, 20 minutos, pode haver um ou outro que demore um bocadinho mais, porque isso vai depender da necessidade. Não, este desafio é só para mulheres, desculpem. Desta vez eu vou só abrir para mulheres. Eu sei os homens do meu grupo, da minha vida, da minha comunidade que me desculpem, mas não. Vou fazer só para mulheres até porque eu quero fazer reuniões e sinto que neste momento eu preciso fazer isso só com mulheres, está bem? Depois, se eu sentir mais à frente, eu faço com homens. Neste momento, os homens, felizmente, já têm bons grupos de apoio e de trabalho.
E portanto, não quero divisão nem separação, mas acho que ainda estamos numa fase que os homens precisam de resgatar o seu masculino com eles e com outros homens de uma forma segura, trazer esse masculino seguro. Nós também precisamos de resgatar essa unidade entre nós mulheres e essa comunicação, e essa compaixão e esse convergir, porque eu acredito muito que quando as mulheres se unirem há uma mudança histórica em todas as áreas no planeta, seja a educação, seja os relacionamentos, seja tudo. E portanto eu neste momento, os 21 dias são só para mulheres, está bem? Os workshops, o resto é as previsões, o workshop, isso é para os dois. Eu espero que fique gravado, está bem? Então vá. Deixo-vos uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. E prometo que já lá vou à comunidade de Moon Lovers gravar, está bem? Estou com o tempo mesmo muito contado. Mas vou lá gravar o Insight novamente e a rezar para que ele fique para vocês ouvirem, está bem? Deixar só aqui a todas e todos vocês este miminho para ver se a gente consegue centrar-se e sair desse turbilhão energético e tá. E se conseguimos respirar e vir um bocadinho mais para dentro e ter um bocadinho mais de calma, que é para não irmos já para a reatividade e para o ataque e para a reatividade, que não está fácil porque a própria energia está a mexer muito connosco, está bem? Então, meus amores, uma semana maravilhosa, fiquem bem, está bem? Beijinhos, até já!